think we still have some people joining, but we've got a good chunk of people here. So I think we'll just go ahead and get started with the webinar. So thanks everyone for joining. My name is Anna Whitson. I'm the Outreach and Partnership Specialist at IADI, sitting at UNDP in New York. I'm just going to be helping to kind of moderate this Data Quality Index methodology webinar, focusing on timeliness and validation. So the purpose of today really is to kind of introduce and explain the methodology for timeliness and validation measures to enable you as the community members to effectively kind of engage and contribute to the consultation that's happening on IADI Connect. So we really want to use today as a space to have Q&A on the methodologies that are proposed and have some conversation, but really we'd like all of those inputs to be shared on Connect so we can start a conversation with the wider community, people who weren't able to join today. Todos contribuem. E, portanto, mais uma vez, vamos ter aqui 20 minutos após o que vamos falar no final e explicar melhor o que é que nós propomos para podermos ter uma discussão, um debate pleno. Agora, passando ao slide seguinte, apenas para dizer que hoje, perfeito. Também temos algumas notas sobre se tem interpretação em francês, espanhol e português e inglês. Podem utilizar essa função. É só escolherem a língua. Também queremos ter a certeza que todos possam certificar que introduzem o seu nome completo, a organização. Podem ver como aqui no ecrã. Se tiverem alguma pergunta, podem colocá-las em qualquer altura ou na caixa do chat, se assim quiserem. Agora, para o slide seguinte, vamos falar sobre algumas perguntas iniciais relativas ao webinar e do motivo, a melhoria dos dados. Vou então passar a palavra à Sohir. Muito obrigada, Ana. Bom dia ou boa tarde a todos. Podem ver aqui o índice do webinar que vamos apresentar a todos. O tópico que vamos debater é da maior importância. Boa qualidade de dados é crítico e a nível nacional e geral. O índice de qualidade dos dados tem por finalidade melhorar a qualidade dos dados que são necessários. A qualidade importa. Desde 2013 temos melhorado a qualidade dos dados. E porquê? Porque precisamos de acesso detalhado para dados que são necessários para monitorizar e para seguir as 5 prioridades do banco. Também a cibersociedade precisa de entender os diversos recursos e entender porque é que existem, onde é que estão as decisões fundamentais e, por último, aceder e utilizar os melhores dados disponíveis é crucial para tomar decisões sobre o desenvolvimento fundamentais para os nossos países. O que é que significa esta qualidade? Que os dados são de qualidade. Há 8 anos atrás, quando começámos, fazíamos uma revisão todos os trimestres, agora fazemos uma revisão todos os meses e trabalhamos arduamente para dados, desde dados locais, dados mais amplos. Temos de assegurar que todas estas matérias são cobertas para este instrumento de qualidade. Também temos de assegurar que
corresponde aos padrões. E acreditem quando eu digo que a cor é verde, significa que não faltam dados. Também, para melhorar a qualidade, os utilizadores do feedback que nos pode ser facultado pelos utilizadores é importante para, eu posso referir a título, exemplo, o caso da Libéria, que tem estado a trabalhar sobre este aspecto e tem-nos pedido para referências de transação para... Este é um aspecto que acrescentamos e, por último, esta qualidade significa que é por isso que introduzimos 5.000 títulos para impedir a utilização das abreviaturas e fizemos a mesma descrição utilizamos a mesma descrição em termos de cores. Parece que perdemos a Sorrier. Conseguem ouvir-me? Sim. Muito bem. Eu penso que era isto. Muito obrigado pela apresentação. É um aspecto que é muito crítico, é crítico melhorar a qualidade dos dados. Todos nós sabemos que importante que é para alcançar os nossos fins. Talvez podemos passar ao próximo slide. Ótimo, perfeito. Mais uma vez, hoje vamos fazer uma breve introdução onde é que existe esta melhoria e porque é que precisamos desta melhoria dos dados, e depois passo ao meu colega e no final teremos alguns minutos, esperamos, para perguntas sobre a apresentação. Se tiverem perguntas, esperemos que, mas se não tivermos tempo para as perguntas hoje, talvez possamos fazê-lo posteriormente, através de comentários, etc. Slide seguinte, por favor. Um pouco de informação sobre de onde é que proveio este índice de qualidade dos dados de um plano estratégico de 2020 a 2025. Próximo slide, por favor. Obrigado. Muitos podem talvez saber que já começamos este plano, já vamos no segundo ano deste plano. Basicamente, existe uma grande relação. Quanto melhor for a qualidade dos nossos dados, mais úteis serão para académicos e outros. Portanto, para este plano estratégico, alguns membros, um grupo, os resultados de um quadro de trabalho, solicitaram uma revisão da medição dos dados, transformando-os num formato facilmente digerível. Precisamos, para educar e incentivar os publicadores a melhorar a qualidade dos dados que publicam. Ver onde é que estão os sucessos, os desafios. Vamos passar ao slide seguinte. Em termos do que queremos fazer, próximo slide, por favor. Obrigada. Excelente. O que é que queremos fazer? Queremos chegar a um acordo com a comunidade IATI sobre como é a boa qualidade dos dados IATI. O que é que significa boa qualidade? Querem chegar a acordo quando há a medida de qualidade para todos os publicadores de dados IATI. E depois passar estes
para o índice e utilizar o índice como uma forma de incentivar a qualidade dos dados que são publicados. Vamos então para o próximo slide. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre o processo de consulta, onde é que estivemos, o que é que queríamos fazer. Vamos então para o slide seguinte. Ótimo. A primeira coisa foi o processo de consulta, que começou o ano passado e estava enfocado sobre o que é que queríamos, como é que podia ser alterado, o que é que queríamos melhorar, e essas medidas eram o timeliness, a disponibilidade, portanto, a validação, a complementaridade e a fiabilidade. O apoio para estas novas medidas foram reconhecidas como tínhamos de pensar sobre o que é que deveríamos estar a medir em termos de complementariedade e fiabilidade. Temos de pensar um pouco mais sobre este processo. Outra área futura de trabalho tem a ver como é que fazemos isto, por exemplo, como é que vamos avançar pontualmente, depois chegamos à secção em termos de medidas, em maio, junho deste ano, pesos e medidas, mais uma vez, isto sucedeu, em resumo, podem encontrar o que é que foi redigido sobre esta matéria e encorajo-vos a lerem, a consultarem isto. Primeiro estão a focar sobre a metodologia para cada medida. Isso inclui naturalmente filtragem. E depois a terceira parte da consulta, estes pesos e medidas, como é que serão organizados para poderem ser publicados. Alguns são mais relevantes do que outros e temos que tomar tudo isto em conta na fase 3. Estamos a fazer todas estas consultas e no início de cada fase revimos isto e também os processos-chave. Vamos fazer um webinar de explicação. Portanto, durante a consulta haverá um moderador. Vamos periodicamente resumir e também tentar englobar algumas perguntas. Também vamos voltar aos resultados antes de avançar com a terceira secção. Esperemos ter algumas conclusões sobre isto. Uma vez que todas estas secções estiverem concluídas, vamos ver como é que depois apresentamos. Portanto, isto é um processo pelo qual vamos passar. Vou mostrar-vos como se envolver na compleção, para completar, vou envolver a Ana Wilson para partilhar o ecrã comigo. Conseguem ver o meu ecrã? Ponham um polegar em cima. Algumas palavras sobre como nos ligamos neste processo de consulta. Eu já fiz o login, aqui que podemos ver o índice de qualidade dos dados. Devia de aparecer aqui. Tem vários ecrãs, tem que escolher
o ecrã correto. É um erro frequente. É período de férias, mas não obstante devia de aparecer. Unplug the external and then stop and reshare. It should work. Oh no, that might be too overly complicated for my... Se calhar é algo demasiado complicado para a minha idade. Talvez uma colega no secretariado me pode ajudar a partilhar o ecrã. Não sei. Peço muita desculpa. Estou a ver o ecrã de alguém. Perfeito. Muito obrigado. Peço desculpa por essa dificuldade técnica. Vou só contribuir rapidamente. Liguem-se a um canal que já conhecem. Aqui vê onde é que é feita a consulta. Isto leva-vos a esta página onde poderão fazer a consulta. Pode haver formas diferentes de fazer a consulta. A primeira forma é de baixar para cada uma das secções para poder comentar às diferentes apresentações do método, explicação da metodologia e depois no final podem ver aqui as principais perguntas. E é sobre isto que estamos muito interessados em receber as vossas perguntas. Aqui podem comentar as perguntas de outros. Esta é a primeira forma de se envolver. A segunda forma de se envolver neste ecrã de consulta principal é fazer aqui DQY Live Editing Page. Podem ir ao co-edit da Microsoft ou da Google. Está aqui a metodologia toda explicada. O que podem fazer é fazer um clique sobre a ferramenta de colaboração. Podem enviar mensagens, comentários diretamente. Aparece um ecrã como o que está agora aqui. Podem destacar isto aqui e deixar comentários ou alterar, registar as alterações e fazer track changes. Querem responder diretamente ao teor, também podem usar esta ferramenta de colaboração e podem, mais uma vez, entrar e fazer comentários. Isto está completamente aberto para que as pessoas possam responder de uma forma que faça sentido. Mais uma vez, se tiverem alguma pergunta, também podem aceder diretamente à plataforma. Penso que vou parar aqui e vou passar à minha colega Amy, que vai apresentar-nos uma parte da metodologia deste webinar. Olá, muito obrigada, Sarah. Gostaríamos de ouvir as vossas opiniões e a Sarah vai ajudar e vai ajudar a ajudar na consulta e também a responder a e-mails, chats, etc. Podemos ver os comentários sobre a metodologia e o mais correto é ouvir as vossas sugestões, bem como as questões gerais. Talvez será esta uma melhor forma de se envolverem. Eu vou só esperar até termos os ecrãs de volta. Vamos agora falar sobre o timeliness. Quanto às medidas de timeliness, isto aplica-se apenas a atividades, tudo que tem uma data de princípio e uma futura
data que ainda não está ultrapassada. Se tivermos, esta é uma parte do contexto do timeliness. Sim. E a ideia é ter dados atualizados. Podemos, por favor, avançar para o slide seguinte. A primeira medida será a frequência. Tem alguma pergunta? Ponham no chat. Se não, eu vou prosseguir. Como está, a frequência é um fator que utilizamos com frequência. Temos muitas pessoas a perguntar. O objetivo é ver o que é, se a entidade que publicou os dados utiliza datas de transação, se os dados estão atualizados. O que procuramos saber é uma data de transação mais recente do que a anterior, quando foram publicados os dados. Temos uma metodologia, como é que podemos categorizar a frequência com a qual os organismos atualizam os dados e se é útil, se publicam todos os meses, tem tendência para publicar uma vez por mês e se for semanalmente é o mesmo. Qual é o tipo de margem que temos? Podem comentar sobre a metodologia se quiserem. A próxima medida, que é o time lag, que é o atraso. Vamos ver se aparece aqui. Aqui está, muito obrigada. O time lag também é relevante. Algo que liga todas as transações e muitas vezes vimos que costuma ser frequente. Uma das questões que procuramos acrescentar não é só dizer quando é que a transação ocorreu, mas em que altura a organização atualizou a informação. Quando é que os dados foram atualizados em termos de semanas, meses. Isso está atrasado. Está desatualizado. Se estão a descarregar dados, é preciso saber até que ponto estão atualizados. Passando ao slide seguinte, por favor. Utilizar atualizações. Se uma organização tem despesas com as atualizações, se tem gasto as atualizações, a organização deveria atingir 100%. Poderia ser útil poder medir em que medida ou até que ponto estas questões podem ser vistas. Neste ponto, deveríamos reconhecer se está atualizado ou não, se as entidades que vão publicar os dados, em que medida podemos esperar que isto está atualizado, se existe. Gostaríamos imenso de ouvir a vossa opinião. É fácil poder dizer qual é a organização, talvez quem é que está no contexto. Passando à validação, o slide seguinte. Aqui, conforme eu disse, é uma área totalmente nova.
não está no IAT dashboard. And it's worth noting that the validation measures will be looking at all activities, regardless of when they took or are taking place. And yeah, I mentioned it will pull stats from the Validator API. Can you move on to the next slide, please, Rahini? Pode passar para o slide seguinte, por favor. Nesse primeiro, Vamos nós temos tentar. aqui os tipos de alerta, erro e crítico, Isto foi que são avaliado avaliados pelo validador. Cada organização cada dado será vai ser avaliada validado, dessa maneira, e uma das também existem perguntas. é que há Existe um número, conjunto conjunto de tipos de erros e de dados ativos. Vamos ver Então, nós queremos ver destes quantos tipos. desses aparecerão, mas o que não está fazendo é a frequência desses erros. Com que frequência é que ocorrem? Qual que é a frequência que isso está acontecendo para cada publicação, para cada editora. Então, se você é uma editora, uma publicação maior, você vai ter uma frequência maior de erros. E isso mostrará também, de maneira precisa, o que está acontecendo com os dados. E nós gostaríamos que todos se engajassem com tal sistema. E depois podemos o que é interessante aqui é que nós mostramos esses dados. No momento, isso está mostrando como arquivo inválido, e claro que isso pode ser uma métrica muito útil para utilizarmos. Agora, passando ao último slide. Começando agora o último slide. Uma das coisas que nós podemos fazer o que é que nós conseguimos a nível de melhorias. Por exemplo, se nós tivermos uma imagem, nós vamos ter aí um gráfico onde nós podemos simplesmente explicar o que está acontecendo, o tipo de erro e o tipo de alerta. Talvez conseguimos e nós encontrar podemos mostrar na organização esses números, olhando cada tipo. Não é necessário. Não importa quanto tipo de erro no mesmo que nível, vai aparecer para essa organização. Escala. Nós podemos ver claramente que as organizações podem diminuir os números de erros. A outra opção é mostrar os caracteres. Isso significa que nós podemos ver uma melhoria. Entretanto, as organizações maiores, eles vão ser penalizados porque eles têm uma atividade maior. Então, nós vamos ter esse tipo de comentário. Bom, agora nós vamos a perguntas e respostas. Quais são os próximos pontos? Engajar no website iatconnect.org. Alguma pergunta? Nós temos várias pessoas no chat. Eu não sei se vocês puderam receber perguntas. Eu acho que nós temos algumas perguntas mais gerais. Eu não sei quem quer responder essas perguntas primeiro, ou se nós vamos falar de perguntas específicas da metodologia. Existe uma pergunta específica sobre a definição do que é atividades ativas, e nós colocamos também o que é o status de atividades. E uma outra pergunta, por que o foco é nas transações, e se nós esperamos essas transações acontecerem de maneira mais frequente, e o que é os dados mais importantes. Bom, isso foi uma das coisas que nós questionamos na última atualização, e nós nos perguntamos se nós poderíamos mudar a descrição, adicionar resultados, e houve bastante apoio para isso. E também alguns alertas em termos dessa atividade. Então, as ressalvas que nós tivemos é que as mudanças de transações são os dados que são mais atualizados,
excluindo o fato de que nós não estamos colocando transações futuras. Isso talvez seja algo que nós podemos olhar no futuro, se nós pudermos expandir e ver uma maneira melhor de lidar com esses detalhes, lidar com isso em mais detalhes. Okay. I think there's a specific question from Michelle on could the error count be not just raw count, but also essa conta, ela pode ser 80% de atividades e o resto denominadores? Bom, quando nós falamos das métricas de validação, muito possivelmente nós conseguiremos ter uma maneira de calcular esse ponto e talvez será útil colocá-los lado a lado. Por favor, coloque isso como uma sugestão para que nós possamos capturar esses dados e ver como que isso poderá ser feito. Bom, você mencionou que as grandes editoras, as grandes publicações, simplesmente por causa do tamanho, elas terão mais erros. Então, talvez o que vocês verão é que talvez eles vão ter muitos erros, mas não tem uma grande porcentagem de dados aí. Tem algumas perguntas aqui que eu vou ler, porque a resposta é um pouquinho mais complexa. Mas tem várias perguntas, são muito boas, vindo do Steve e do Gary, e algumas dessas respostas serão fornecidas no Google Doc. Ele está perguntando o que é o DQI e como que o DQI vai alcançar essa qualidade de dados e quais são as abordagens que vão ser usadas para melhorar a qualidade dos dados. E a pergunta do Stevens, como que nós vamos evitar que o índice se torne uma league table, ou seja, um placar de modo geral. Bom, como que nós vamos fazer o DQI? É através de um painel, ou seja, um dashboard. E claro que nós não queremos que o índice se torne aí uma tabela classificativa, ou seja, uma tabela de classificação, um placar de classificação. Então, nós vamos entender como que nós podemos apresentar isso. Nós vemos que algumas organizações poderão usar esses dados 100%, e se nós vermos os dados de uma maneira compreensiva, nós vemos que eles utilizarão 100% de tudo. E claro que nós temos outras medidas que serão utilizadas, as questões humanitárias, e claro que não significa que o melhor é estar em 100%. O que nós não queremos é julgar práticas internas, e para que a organização simplesmente tenha uma classificação alta. Então, na realidade, o que nós faremos é olhar como que isso será apresentado e como que essas medidas funcionarão. Nós iremos compartilhar diferentes ideias, diferentes designs, ou seja, desenhos do projeto. Um outro comentário que vem em termos dos elementos mandatórios. Esse comentário vem da Michelle. Ela diz, os elementos mandatórios podem ser redefinidos como se eles fossem diferentes, dependendo de qual que é a corrente de ajuda que a editora ou o editor se encaixa. Bom, na realidade, a minha definição dos elementos mandatórios é dependendo dos requerimentos da IATI, e vai depender desses elementos. Eu acredito que é aí que nós vamos fazer um trabalho. Nós vamos olhar que tipo de transação e nos tornarmos muito mais específicos nas diferentes camadas. E em termos dos elementos de dados. Então,
com certeza, nós vamos ter que criar um elemento de como que isso será filtrado para cada organização, mas isso, com certeza, será lidado no próximo webinário, na próxima sessão de webinar que fizermos. Então, isso é algo, com certeza, que nós queremos prestar atenção. Uma pergunta da Johanna: por que nós temos os elementos, elementos duplicados de time lag, ou seja, olhar todas as transações em contrapartida com as transações gastas e com as atualizações de gastos? Bom, na realidade, nós fizemos isso no banco de dados baseado na utilização dos usuários. Então, para fazer isso, nós queremos ter dados de qualidade e o objetivo disso é acrescentar esforços, ou seja, ter um conjunto principal de informações que são informações primárias, que são as mais utilizadas dentro dos dados IATI, ou dentro dos dados IAT. Ou seja, ter essas medidas específicas aí. Sorry, I'm just seeing your comment in the chat. Bom, eu estou lendo aqui os comentários no chat. Sim, alguém disse que são 3 e não 2 diferentes tipos de gastos. Sim, com certeza esse é o caso. Se nós olharmos o time lag, olhando o quão recente foi feito o gasto, e quando nós olhamos as atualizações, nós estamos olhando os tipos de atividades que teve o gasto. Então, nós estamos olhando coisas diferentes aí. E nós temos que olhar se as organizações estão publicando esse tipo de gasto. E a atualização, a frequência de atualização. Nós temos uma pergunta da Elma. Além de mudar os indicadores, as ponderações e medidas, como que o painel será diferente do painel que nós temos agora, ou seja, do dashboard que nós temos agora, em termos do propósito de advocacia e em termos de encorajar mudanças? Eu acho que nós estamos mudando baseando nos comentários dos usuários, ou seja, baseado no que eles nos disseram e como que nós queremos usar o DQI, nós estamos ouvindo o que os senhores estão dizendo e nós queremos ouvir da comunidade o que vocês querem que sejam feitas para que nós possamos mudar e melhorar a qualidade desses dados. Bom, eu vou responder essa pergunta sobre como que nós vamos usar esses dados para melhorar e encorajar mudança. Claro que nós vamos usar esses dados para encorajar mudanças e claro que nós temos que, com certeza, entrar nesses dados e ver como que essas organizações estão enfrentando os desafios e incentivar para que eles façam mudanças da própria organização, acrescentem recursos ou sugerir mudanças para lidar com tais desafios. Então, para mim, nós estamos olhando isso como uma caixa de ferramentas e nós estamos vendo como que nós podemos usar isso como uma ferramenta para mudar o nível de qualidade dos dados. Isso tem que ser visto como uma jornada e, nesse momento, nós ainda estamos nesse processo de consulta. Nós temos mais perguntas aqui. Eu só gostaria de falar um pouco sobre essa questão da advocacia. Nós queremos compartilhar e entender isso de uma maneira que seja compreensiva, com a informação de qualidade. Então, com certeza, essa será uma ferramenta que nos permitirá fazer isso. Quando nós tivermos o índice de qualidade de dados estabelecidos, nós teremos dados de qualidade que inspirarão confiança, que aumentarão a confiança, e isso é um ponto-chave para que nós possamos incorporar informações do índice de qualidade de dados e melhorar os dados de modo geral. E ter mais informações sobre a qualidade dos dados que estão lá para fazer outras análises.
Nós temos uma outra pergunta aqui sobre a periodicidade, ou seja, o timeliness. Isso é só um nível de transação ou é uma atualização dos dados? Essa é a pergunta. Eu acho que, na realidade, os dados semanais, eles já são dados e, com certeza, colocar isso em termos de atualizações diárias, isso também é uma possibilidade. Mas nós temos que pensar como que será esse índice e como que as pessoas estão acessando esse índice. E como que isso funcionará no IATI Connect. E isso nos ajudará a capturar tais dados. Uma outra pergunta da Sofia, ou seja, a periodicidade aí, ela é um nível de transação ou é a atualização dos dados? No momento, periodicidade está somente no nível de transação, mas no futuro, faz sentido olhar isso para ver a metodologia que nós vamos utilizar nessas atividades. A question from Michelle. Uma pergunta da Michelle. Os senhores esperam que as editores, os publicadores, façam essas atualizações a tempo real? Ou, se for essa a expectativa, com certeza é uma expectativa que não será provavelmente realística. Bom, na realidade, nós temos isso como uma classificação e, com certeza, nós vamos avaliar de maneira mais alta aquelas organizações que estão fazendo a atualização. Então, assim, não é que nós estamos esperando isso, ou seja, a resposta é não, nós não estamos esperando a atualização a tempo real, mas nós iremos olhar a frequência dessas atualizações. Então, com certeza, aqueles que fazem uma atualização mais rápida, se eles terão uma classificação maior, eu não sei se vai ser esse o caso. No momento, nós não sabemos isso, mas nós não estamos esperando que eles façam a atualização a tempo real, mas, com certeza, talvez seja interessante ter aí um sistema de classificação onde a pontuação, a classificação é maior para aqueles que fazem uma atualização bem próxima de tempo real. O que nós queremos é atualização em tempo hábil e isso vai informar o que nós estamos fazendo. Um outro comentário da Johanna. Se nós descrevermos o IAT como editores, como publicações todos os meses, como é que nós vamos organizar isso em termos operacionais? Eu acho que nós temos que nos perguntar o que é que nós realmente esperamos das editoras, das publicações. Nesse momento, eu acho que, na realidade, nós não vamos marcar essas organizações em 100%. Então, claro que isso poderá ser informação útil para nós, mas nós temos que ver como que esses dados serão inseridos e nós temos que ter bastante cuidado com isso. E é algo que nós iremos considerar mais tarde na consulta. Eu acho que o ponto-chave eu acho que o que é interessante é ver qual que é a frequência, o quão rápido as editoras estão colocando, ou as publicações estão colocando os dados de atualização de gastos. Isso será muito interessante para nós e nós vamos considerar isso no ponto onde esses dados podem nos levar em termos de dados de gasto, porque essas organizações, elas têm... Nós temos que ver isso, como que isso funciona, porque nesse momento, as empresas, nesse momento, nós não temos ideia de quando que isso acontece, então, o status
dessa organização, ela pode ou não ter esses dados. Então, quanto mais nós tivermos informações nisso, mais nós podemos ter aí um entendimento melhor do que está acontecendo. As pessoas, existe aqui uma pergunta sobre os dados soberanos e não. Então, na realidade, nós não temos nenhuma maneira de lidar com essas atividades. Eu vejo isso como algo que nós temos que levar em conta. Então, isso pode ser visto em termos desses dados e não é algo que nós iremos incluir em termos de qualidade de dados. Nós vamos fazer isso em termos de olhar como que isso se encaixa dentro da qualidade de dados. Bom, parece que tem aqui uma discussão sobre essas classificações que estão... A discussão está acontecendo agora no chat. Talvez é a linguagem que nós utilizamos aqui que talvez não está muito clara. Então, talvez isso não esteja tão claro. E talvez nós poderemos ter uma melhor maneira de descrever isso. Nós podemos usar isso como criação de índice, nós podemos usar isso como classificação, pontuação, mas nós temos que, com certeza, olhar essa linguagem que nós estamos utilizando. Muito obrigado a todos por estarem aqui e fazer parte dessa discussão, e eu agora passo a palavra à Hannah para ela fazer os comentários finais. Muito obrigada, Amy. Isso é bastante importante para todos nós. Nós temos bastante comentários que vai ser muito importante para nós desenvolvermos essa qualidade de dados. Então, por favor, entre em connectyat.org e connectyat.org e nós vamos olhar isso em Connect e ver como que isso inclui nos comentários e na consulta. E nós olharemos tudo isso na próxima fase também. Muito obrigado por vir aqui hoje. Algum último comentário? Hannah, muito obrigada. Muito obrigado a todos. Eu os vejo em Connect e, por favor, qualquer pergunta que tenham, entre em contato conosco através da plataforma, nos envie um e-mail. E é um prazer ver essa consulta sendo realizada. Então, muito obrigado a todos. Eu os vejo em Connect. Tenham um ótimo dia.